De acordo com o artigo 34 da Constituição Federal, a União só poderá intervir nos estados para manter a integridade nacional e se houver comprometimento da ordem pública. Por causa do caos e violência instalados no Rio de Janeiro, todo o estado foi submetido, desde o dia 16 de fevereiro, à intervenção federal. Quais os efeitos legais e práticos dessa medida e quais os impactos ela provoca nos estados vizinhos ao Rio de Janeiro? Para falar sobre esse assunto e promover novos encontros de saber, o Advocacy trouxe os seguintes convidados. Dr. Sérgio Barbosa Menezes, ele é secretário de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais, e o Dr. Camilo Machado, ele é advogado, mestre em Direito e doutorando e professor de Direito Constitucional na Faculdade de Direito Milton Campos. De forma resumida, o que é o Pacto Federativo e o que é essa tal intervenção federal que nós estamos tanto ouvindo hoje aí nos jornais? Olá, James, doutor Sérgio, nossos telespectadores. Pois é, James, veja bem, a gente, a rigor, não temos um pacto federativo. O que nós temos é a Constituição, ela, por meio de uma série de dispositivos, vai indicar quais são os seus entes e suas respectivas competências e atribuições. Por exemplo, os Estados-membros são responsáveis pela segurança pública, os municípios, quando houver estipulação de guarda municipal, e a União, quando remete a assuntos de fronteira, dentre outras competências tributárias e daí por diante. Em razão dessa atribuição de competências, quando um ente não cumpre a sua função ou não consegue cumprir, por exemplo, o artigo 34 da nossa Constituição, no inciso 3, quando fala que há um prejuízo, não se consegue manter a ordem pública, é um caso excepcional, não havendo outra medida, ou seja, última ratio, a União ela intervém e tira o gestor inapto, pelo menos transitoriamente, assume um interventor, de acordo com um regramento próprio, que é o decreto de intervenção. Enquanto perdurar esse estado de intervenção, esse gestor assume todas as competências da área. Após cessar os efeitos, esse interventor sai e os antigos ocupam novamente. Agora, obviamente, para a gente ter um controle sobre isso, esse decreto de intervenção ele é submetido no prazo de 24 horas ao Congresso Nacional, que analisa a legalidade ou não. Uma vez sendo ilegal, pode ensejar até um crime de responsabilidade do presidente da República. Uma vez referendado, como ocorreu no nosso Congresso agora, o decreto é levado a cabo e se prossegue cumprindo as suas disposições. Mas uma curiosidade aqui, doutor, passou bem rápido, né? Assim, tem preferência na pauta de votação do Congresso Nacional, um decreto dessa natureza, por exemplo? E a outra pergunta, assim, e na mesma esteira da primeira aqui que eu te fiz, evidentemente, o chefe do Executivo articula com as lideranças políticas do Congresso para que esse decreto seja aprovado, né? Então, pode ser um risco de ser rejeitado. Há um risco de ser rejeitado e, se rejeitado, vão perquirir quais foram as razões disso aí e pode-se incorrer um crime de responsabilidade. Agora, a Constituição determina que seja apreciado, ou seja, apreciado pode referendar ou rejeitar num prazo de 24 horas, de modo que, para cumprir esse prazo, ainda que seja um final de semana ou esteja em recesso durante as férias parlamentares, é necessária a convocação até mesmo de uma reunião em sede de urgência, certo? Então, por mais que esteja PEC tramitando, projetos de leis complementares ordinários, todos vão ficar sobrestados até que se aprecie esse procedimento. E, inclusive, ele é tão grave, já que a Constituição quer que, em razão da sua excepcionalidade, ele não divida atenção com nenhum outro, que, durante a vigência de uma intervenção federal, fica proibido, inclusive, emendar a Constituição. Então, essa tão falada também PEC sobre a Previdência privada e a pública como um todo, ou seja, a Previdência vai ter que esperar até que se cesse essa intervenção. Então, enquanto ela perdurar, até mesmo pela prioridade de pauta. Eu quero voltar nesse assunto com o senhor, mas antes eu quero fazer uma pergunta aqui para o doutor Sérgio. Doutor, em quais hipóteses uma intervenção federal é válida? E quais cuidados devemos ter para não cometermos erro na sua aplicação? O seu lugar é um lugar complicado, né? Digamos assim, o senhor é o gestor da segurança pública naquele estado, né? Naquela unidade. Doutor James, doutor Camilo, telespectadores, uma satisfação imensa estar aqui. Olha, a moldura jurídica legal, ela está estabelecida nos artigos 34 a 36 da Constituição Federal. Pegando o gancho na fala do doutor Camilo, quando ele fala que a última ratio, né,
e é verdade, a própria Constituição, no artigo 4º, fala que o princípio que rege hoje é da não intervenção, é a regra. Exatamente. E o Pacto Federativo está lá no artigo 18 da Constituição. As questões formais e materiais estão estabelecidas lá no artigo 34 a 36 da Constituição Federal. O gestor, né, ele tem que estar preocupado com todas essas questões e promover, né, um olhar sempre da promoção do melhor para a população. E é nesse contexto que o decreto de intervenção é considerado excepcionalíssimo. Agora, doutor Camilo, assim, o que aconteceu no Rio de Janeiro, né, assim, para que se fosse necessária uma medida dessa natureza de intervenção? E aí uma outra coisa que se pergunta é assim, é possível a intervenção só numa área específica, do ponto de vista técnico, legal, constitucional, ou seria uma intervenção no Estado como um todo? Então, essa questão é até uma questão interessante de se abordar, porque a Constituição ela não vai mencionar qual que seria a magnitude e a extensão da intervenção. Disso. Qual seria a abrangência. A gente tem alguns indícios na Constituição que, por exemplo, quando a ruptura institucional com relação aos direitos humanos, com relação à própria separação e autonomia dos poderes. Então, quando isso ocorre, pode ser um indício de que uma intervenção fragmentada pode ser sim levada a cabo, porque senão teria-se que dar menção não a esses casos específicos, por exemplo, separação de poderes, ou, por exemplo, direitos humanos, a ordem constitucional. Então, por mais que não seja explícita, certo? É uma medida que pode ser, porque a gente não pode ter um caráter tão restritivo. O problema é que a intervenção por si só ela vai ocorrer, e é uma medida excepcional, quando o princípio do federativo é a autonomia dos entes. Uma vez que tem intervenção, você está ferindo essa autonomia. E o que me leva a crer, eu acho que como operador do direito, eu acho que até um erro da OAB, justiça seja feita, que é a minha classe, mas quando ela começou a propor uma série de ações contra a intervenção federal no Rio de Janeiro com relação aos mandatos coletivos de busca e apreensão, eu acho que o operador do direito ele tem que analisar questões jurídicas, né? Questões que são mais operacionais, eu acho que não nos incumbem. Mas estritamente na parte jurídica, o que eu posso olhar sobre a conveniência e oportunidade é que, de acordo com dados do próprio governo do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro ela é a 10ª mais violenta num corte de a cada 100 mil habitantes, um homicídio. Então, com esse corte de homicídios por 100 mil habitantes, ela é a 10ª. Desculpa, doutor, mas a 10ª em qual ranking? Ranking nacional ou ranking mundial? No ranking nacional, o Rio de Janeiro é a 10ª cidade com o maior número de homicídios a cada 100 mil habitantes. Agora, teve há 3 semanas atrás um levantamento de uma agência mexicana vinculada à ONU, prestação de serviço para a ONU, que elencou as 50 cidades mais violentas do mundo. Dessas 50 mais violentas do mundo, o Brasil possui 17, ou seja, quase a metade, né? Que seria as 25ª cidades mais violentas. E o Rio não integra nenhuma dessas. Olha que interessante. Nem Minas. Nem Minas Gerais. Graças a Deus. Nem Minas Gerais. O que é interessante. Agora, das 17, salvo engano, 14 ou 15 são do Nordeste. Então, a gente tem que pensar, na verdade, primeiro modo, por que o Rio de Janeiro? Sim. Certo? Porque quando a gente fala em intervenção, a gente tem que pensar o seguinte, os recursos estão sendo destinados. O Walter Braga Neto, que é o interventor, ele solicitou 3 bilhões de aporte. O governo federal está dando 1 bilhão, porque a gente tem que pensar aqui, não adianta só intervir, você tem que fazer um recachutamento da corporação como um todo, colocar os salários em dia, os automóveis, blindar, colete de segurança, enfim, daí por diante. Agora, e essas outras cidades e essas populações que também, por critério de isonomia, estão na frente do Rio de Janeiro? Então, na verdade, eu acho que é um problema que a gente tem que pensar de acordo com o Pacto Federativo, e o próprio secretário ele pode contribuir com isso, ou seja, e os demais estados? Eu acho que a gente tem que pensar com isonomia, porque recursos públicos, a população como um todo, ela é afetada, sem tirar ou não a legitimidade do Rio de Janeiro, mas eu acho que essa questão tem que ser, de fato, pensada em âmbito nacional. Nós estamos no finalzinho aqui assim, desse bloco, doutor Sérgio, mas eu vou pegar aqui e perguntar sobre isso. Se o Rio de Janeiro é a 10ª, doutor, por que então que ela a atenção é tão voltada para lá e as 9 primeiras? Olha, isso é um mérito administrativo que foi construído, né, dentro de uma conversa entre o governador do Rio de Janeiro e o presidente Michel Temer. As razões que levaram a isso
nós aqui não temos, né, conhecimento do que levou a isso. Mas os dados apresentados pelo Dr. Camilo são reais, é isso mesmo. Né? Existem cidades e estados no país que têm uma condição de violência maior do que o Rio de Janeiro. Mas as condições políticas que levaram ao decreto de intervenção no Rio de Janeiro fica entre o presidente e o governador do Rio de Janeiro. Graças a Deus que Minas Gerais não está. Minas Gerais, nem graças a Deus. Nem nas 25 e nem nas 10, né? Para Belo Horizonte não está entre as 10. No país, nós estamos muito bem, graças a Deus, com relação às taxas de violência no país, no contexto geral do país. Doutor Sérgio, segundo muitos meios de comunicação, logo após o decreto de intervenção federal, o senhor, em nome do Estado de Minas Gerais, buscou uma audiência com o ministro, né, o ministro Raul Jungmann. Quais são as preocupações do Estado de Minas Gerais e os outros vizinhos ao Rio de Janeiro? Olha, realmente buscamos uma interlocução com o ministro da Justiça. A preocupação é só em conhecer, né, o que está sendo feito no Rio de Janeiro, porque Minas Gerais faz divisa com 7 unidades da federação. E com essa procura, saber o que está acontecendo lá para que Minas possa colaborar com essa intervenção no Rio de Janeiro, no sentido de conhecer e também colocar os nossos anseios, os nossos pedidos junto ao Ministério da Segurança. Toda crise, né, no meu entender, abre uma janela de oportunidade. E dentro dessa intervenção foi isso que Minas buscou junto ao Ministério hoje da Segurança Pública. Agora, doutor, assim, o que justifica muito esse movimento, teve reunião dos senhores secretários durante essa discussão no início da intervenção. O Rio já passou por isso mais de uma vez, né, doutor Camilo? Assim, eu lembro que o Exército já esteve lá mais de uma vez. E esse temor, essa fala de que assim, o crime, assim, a violência pode começar a ir para os estados próximos que fazem... Isso já ocorreu? Isso é um risco iminente? Isso é real ou não? Isso é mais uma preocupação? Não, pode acontecer um caso ou outro, né? Mas, em regra, isso não vai acontecer e não tem acontecido. Né? Agora, nós temos que estar atento, como um bom mineiro, né, para saber o que está acontecendo lá e o que pode ter o reflexo no território mineiro com relação a essa atuação lá. E como eu já falei anteriormente, nessa crise no Rio de Janeiro, pode-se abrir janela de oportunidade para que Minas possa falar e colaborar com a intervenção no Rio de Janeiro e com a segurança nacional. Agora, doutor, e também, doutor Camilo, o seguinte, quando começou aquele programa de UPPs no Rio, e aí eles começaram a ocupar, ou aliás, a retomar, né, as comunidades, os morros do Rio, etc., hoje ouve-se que a violência do Rio tem se espalhado. Há poucos dias eu ouvi aqui num jornal e na televisão, falando sobre a região dos lagos, onde fica Cabo Frio e outras cidades ali. E que houve, assim, um domínio muito grande das facções do Rio, etc. Eu vi isso numa viagem há algum tempo aí à região dos lagos. Realmente, assim, lugares que era muito tranquilo de andar, daí a pouco já tinha toque de recolher, etc. Então, se isso acontece nas cidades próximas à capital, dentro do estado do Rio, também não seria preocupante isso, doutor, mesmo com o comentário do senhor, assim, as cidades vizinhas ali do Rio de Janeiro, em Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, também não ficaria, não há um risco iminente, assim, de fugirem, digamos assim, para Minas? Não, porque anteriormente à intervenção, Minas já participa de outros órgãos colegiados que busca a inteligência integrada, busca a operação integrada e a conversa com esses estados. Né? A intervenção federal foi só um momento a mais para que a gente possa melhorar cada vez mais essa interlocução com esses estados. Minas Gerais faz parte, por exemplo, do Pacto Integrador, com outros estados da federação, onde a gente realiza operações nas divisas com esses estados que fazem divisa com Minas Gerais. Então, essa possibilidade não existe. Agora, o senhor falou da UPP, Minas Gerais tem uma ação muito própria aqui, porque entrar com a repressão policial, mas não entrar com a proteção social, fica um pouco difícil melhorar a situação dessas comunidades.
Eu ia provocar para esse assunto aqui para vocês dois. Desculpe, eu estou até insistindo aqui se Minas Gerais não fica vulnerável, porque assim, o canal que é a Rede Super, ele pega em várias cidades do estado, assim, a maioria, grandes cidades, inclusive da região e vários outros estados também, ou seja, acaba sendo uma preocupação não só para Minas Gerais ou para quem nos acompanha, estados como Espírito Santo, São Paulo, onde chega o nosso sinal e outros, quer dizer, é até uma informação para esses outros estados também, porque nem sempre a gente tem oportunidade de conversar, ou a população, de ter uma conversa mais esclarecedora, mais direta e até também um pouco numa linguagem mais que todos nós conseguimos compreender, né? Por isso até que eu insisti. E reforçando, né, se me permitir, por favor. Logo em seguida à intervenção, o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Alves Figueiró, já com outras forças integradas com outro estado, desencadeou a Operação Migro nessa divisa com o Rio, Espírito Santo e São Paulo. E que tem sido feito operações com essa vertente de, em tese, combater essa migração que não existe, tá? Mas a gente precisa dar tranquilidade para essa população que mora na divisa. Sabe, secretário, eu até queria pontuar sobre isso, que é um tema interessante, que lá eu estava lendo uma reportagem até pouco tempo da Folha de São Paulo, que já ciente de que a gente não consegue ter êxito se não integrar a população, trazer a população para junto da força interventiva, parte desses aportes, 3 bilhões solicitados, que só estão vindo 1 bilhão, é justamente para isso. Eles já estão oferecendo para a comunidade apoio de assistência odontológica, médica, farmacêutica e assistência social, com psicólogos, tudo, para poder trazer a população e fomentar, inclusive, as denúncias de meliantes que estejam evadidos e daí por diante. Agora, o problema disso tudo é que eu não tenho dúvida de que o Exército é competente para isso, porque a gente teve efetivamente êxito no Haiti, mas foram 13 anos no Haiti. Agora, como que a gente vai fazer toda essa medida para a população, oferecer esse serviço e chega em dezembro simplesmente tira? Porque parece, na verdade, eu dou com uma mão e vou tirar com outra para que vocês pragmaticamente me deem condições de atuar, inclusive delatando. Mas a gente tem que pensar no pós, né? Inclusive com o judiciário intervindo. Pois é, doutor, acho que é uma velha discussão, né? Assim, não é estritamente, assim, não é especificamente jurídica, mas segurança pública não é só polícia, né? Pois é. Não é só o Exército, não é só colocar lá a polícia militar fardada, ostensiva. Isso não resolve o problema de segurança, até porque mesmo aqui em Belo Horizonte, desculpa, às vezes nós estamos a poucos metros de uma delegacia, de uma unidade policial militar, e ocorrem pequenos delitos por ali, ou seja, não é só a polícia presente que vai fazer com que a violência chegue em níveis toleráveis, já que não seria possível zerar. Então, nessa linha, o que o Estado efetivamente, igual o doutor Camilo está colocando aqui, pode colocar de programa permanente, não uma ação temporária, uma ação talvez até eleitoreira, igual tem sido criticado aí, não sei, mas assim, que sejam programas do Estado. Aquela velha história, o Estado não está presente. Então, para o Estado, vai ocupar essa ausência. O que é essa presença do Estado contínua lá, que seria uma forma também de fazer a segurança para a população? Além da polícia. Reforçando a fala do senhor, né, eu tenho dito que é a realidade, a força de segurança, elas atuam no efeito. A causa tem outros nascedores, tem outras vertentes aí, outras coisas que fazem impactar na segurança. É educação integral, é prevenção, é proteção social, é atuar no território, a iluminação, dando condição. Então, sendo bem exemplificativo e bem objetivo, são essas. É dar condição de vida para essa população, melhoria na condição social da vida dessa população. No âmbito do direito, que eu posso falar, eu sou muito cético, particularmente, com essa intervenção. Eu acho que qualquer medida, talvez, o problema central que será debatido nessas eleições presidenciais é a segurança pública. Não tenho dúvida disso. Mas eu não vejo como que até dezembro terá resultado, se não for precedido de um debate amplo. Por exemplo, se a gente não tiver uma federalização, que eu acho que é urgente da segurança pública, porque o Brasil é um país fronteiriço. A gente é o segundo maior consumidor de cocaína e o maior consumidor de crack do mundo.
uma malha viária imensa que possibilita esse transporte. Então, se a gente não conseguir integrar... Uma fronteira, assim, continental, né? Continental. Terrestre. Ou seja, não adianta a gente combater um foco pontual no Rio de Janeiro, você está entrando a droga por ali. Não adianta a gente atuar se os estados estão falidos. Esse pacto nosso, federativo, ele está já desgastado. E não adianta, sobretudo, se o judiciário não participar junto. Por quê? Isso é o importante. sistema prisional... O sistema penitenciário, quem gere é o executivo de cada estado. Mas o sistema prisional é o judiciário, que é quem manda soltar e prender. Então, o que adianta uma força ostensiva prender e simplesmente o judiciário chega e manda soltar? No Haiti, a gente teve uma experiência interessante de que todas as ações eram acompanhadas de publicidade, porque é interessante de apaziguamento e sensação de segurança, e tinha juízes itinerantes, ou seja, a cada medida do Exército brasileiro, tinha um juiz de plantão para verificar a legalidade daquela abordagem, daquela prisão e referendava. Com isso, dificilmente uma prisão era depois revogada. Então, surte o efeito. Tá, doutor, mas então, deixa eu fazer aqui uma provocação outra. Tá, precisa do judiciário estar junto, precisa ser uma medida integrada, né? Não é só colocar o judiciário, exército ali. MP, defensoria. MP, todo mundo. Mas nós temos a norma. Então, de que forma que seria essa atuação do judiciário, considerando o ordenamento que nós temos hoje? Porque não é incomum, às vezes está vendo um jornal, aí fala assim, ó, a polícia prendeu, o juiz soltou. Mas por que o juiz soltou? O que o juiz teria que fazer para, em situações como essa, não soltar? Né? Com uma frase só para poder pontuar bem e suscitar a reflexão dos nossos telespectadores. Nós temos um Código Penal da década de 40 e um Código de Processo Penal da década de 70. Então, por isso a gente já vê que já não é adequada à nossa realidade. A gente tem uma Constituição já no final da década de 80, ou seja, 5 de outubro de 1988. Em Minas Gerais, 21 de setembro de 1989, a Constituição de Minas Gerais. Ou seja, a gente tem uma legislação completamente defasada e isso, numa matéria tão cara que é a segurança pública, não está adaptada ao nosso federalismo após 1988. Nosso federalismo da legislação penal é da década de 40 e de 70. Doutor Sérgio, o senhor diria, eu acho isso que Minas Gerais, até pela importância que tem no país e tem vários aspectos, a legislação, ela hoje é uma entrave para isso? Ela é uma entrave para que a segurança pública seja mais efetiva? Olha... Desculpa, deixa eu até colocar aqui o senhor acha que há necessidade de rever a legislação? E sob que aspecto? Eu já teve uma reforma recente, né, com relação ao calibre restrito, mas eu acho que é um dificultador, tá? A gente tem que rever algumas questões com relação a porte de arma, de fuzil, né? O perigo iminente atual só está portando um fuzil, tem que estar caracterizado esse perigo iminente atual. Então, com relação à progressão da pena, então tem vários aspectos, eu concordo com o doutor, que a gente precisa ter um olhar mais restritivo. Tá? Agora, sem condição social, sem prevenção, sem proteção, a gente não consegue avançar. A gente vai brecar, baixar a temperatura, mas para que a gente possa melhorar a violência no país, a gente tem que pegar a criança hoje e mudar a vida dela no futuro, né? Dar uma condição melhor para ela. Eu quero começar aqui esse último bloco perguntando aqui para o doutor Sérgio, há uma comunicação entre os estados vizinhos ao Rio de Janeiro para garantir a efetividade dessa intervenção? Como se dá o dia a dia desse assunto na segurança pública do estado de Minas, doutor, por exemplo? Como disse anteriormente, nós temos um diálogo, uma interlocução muito próxima, né, com a inteligência, com a parte operacional, as forças se comunicam e a gente tem feito muito trabalho com essa inteligência, com essa parte operacional muito integrada. A gente precisa melhorar cada vez mais e essa intervenção foi o que nos levou a buscar o Ministério da Segurança Pública. O senhor diria que para nós, entre aspas, né, se é que podemos dizer assim, para nós foi bom isso, assim, para nós mineiros, paulistas, capixabas e etc., que estão no entorno aí, foi bom chamar a atenção? Desculpa até estender aqui um pouquinho mais. Eu me lembro que numa entrevista do ex-presidente Fernando Henrique, quando ele já era ex-presidente, né, ele já tinha deixado o governo,
alguém lá perguntou para ele assim, o que o senhor lamenta não ter feito durante os seus 2 mandatos? E o presidente Fernando Henrique falou, olha, não tem investido mais na segurança pública. Esse não foi um tema prioritário no meu governo, ele investiu em outras áreas, etc., como está aí, né? E ele admitiu que isso não foi uma prioridade no governo dele, assim, faltou isso. Ou seja, entendemos que a segurança pública ela é pauta assim, para o Brasil todo e ela é das prioridades, uma das primeiras, né? Ela não é a única, não sei se é a primeira, mas esse é um problema para todo o país, né? E aí podemos perguntar, se nós investirmos hoje efetivamente na segurança pública, considerando não só a questão policial, não só a questão da presença da polícia, em quanto tempo o senhor avalia, o Estado avalia que teríamos resultados assim visíveis? Olha, está mais tranquilo, vamos conviver mais facilmente, os índices estão dentro de níveis toleráveis pelo mundo afora. Quanto tempo temos que esperar essa colheita, doutor? James, com relação à intervenção federal no Rio de Janeiro, ela, como bem disse o doutor Camilo, ela é a última ratio, é excepcionalismo. Mas dessa crise a gente tem que tirar lições. E a lição é ter na cabeceira da cama que a segurança pública tem que ser um sacerdócio diário. E aí não tem tempo não. É todos os dias acordar e pensar em segurança pública. E nos seus aspectos gerais. Tanto com relação a baixar a temperatura, quanto na prevenção e levar programas para essas crianças que estão hoje nessas áreas de risco, nessas áreas vulneráveis. Fazendo isso, lá para frente a gente vai ter um país cada vez melhor. Não é possível a gente ter assim, uma noção de tempo, né, doutor? Não, porque é uma agenda diária. Não tem tempo, é sempre. Está plantando todo dia, né? Está investindo todos os dias. O problema da segurança pública é que ela é a ponta da lança. Ou seja, a sociedade, quando ela começa a falir com seus ideais, os seus programas constitucionais, vai refletir na segurança pública, porque um país que tem 17 cidades dentre as 50 mais violentas do mundo, não por acaso é um país com desigualdade social, não por acaso é um país que não valoriza o idoso, não valoriza a juventude, não tem um programa educacional condizente. A gente já deveria ter há muito tempo uma escola integral. O que é interessante, tanto no viés da educação, prática de esportes, um programa, inclusive, para que as mães possam largar o lar e poder ocupar postos de trabalho, ou seja, por isso tudo é que a segurança é a ponta da lança, ou seja, ela precisa de uma série de trabalhos de base que lhe precedem. E aí a gente vai partir no pressuposto que você bem falou, James, que gostaria de ver um político de fato, não um político só, mas um conjunto de políticos para nos ajudar no âmbito da federação, que começasse a postular políticas para serem colhidas para o seu 5º, 6º ou 7º sucessor. O problema do nosso republicanismo é o imediatismo das condutas visando a eleição municipal ou estadual ou federal, que já se avizinha, ou seja... Cada 2 anos, né? É um problema de republicano, né, que o brasileiro enfrenta. E a nossa bandeira é muito eloquente, né? Ordem e progresso. Então a ordem tem que vir primeiro, né? É verdade. Para que o progresso venha, né? Acho que um dado curioso, que é importante que nós temos em Belo Horizonte, e isso não é só Belo Horizonte, sei que reflete todo o país. Recentemente saiu um censo da população de rua, não sei se o doutor Sérgio acompanhou isso. Aumentou 80% a população de rua. Tem região, ali a gente não via a população de rua. Assim. Se a gente anda, eu estou falando no lugar onde eu passo com mais frequência, é comum, às vezes não tem uma marquise e tem alguém de rua, alguém que mora na rua que está naquele lugar. Então, Belo Horizonte passou acho que de 3.000 e alguma coisa para 7.500. 7.000. 7.000 alguma coisa moradores de rua. É assustador. É assustador. E uma pessoa que trabalha com população de rua mudou de Belo Horizonte há 10 anos. Ela retornou aqui, mora em Recife, retornou aqui há algum tempo, assim, uns 3 meses, ficou assustada com o número de moradores de rua. Esse é um sintoma, ou talvez uma das causas do aumento de violência, né? Porque sem moradia, sem condições de habitação, sem emprego, isso é um caldeirão. Sentindo a escória da sociedade, né? Porque gera uma revolta interna, você vê os transeuntes passando e fingindo que eles não estão ali, existem, né? Lógico. Então isso causa, eu acho que tem a ver com esses programas governamentais, como o senhor está falando, não é para terminar em dezembro, né? Eu vou fazer um investimento na área de
com população de rua, com moradia, com isso, com aquilo. E está sendo discutido isso 10 anos. No decreto, Perdão. ou seja, o decreto ele discute isso. O presidente, por mais que o decreto tenha que ser específico, ele editou esse decreto juntamente com outro programa de aporte de recursos que subsidiem isso, porque como ele não fez isso, eu não tenho outra percepção de que a finalidade é exatamente um pacto entre dois gestores, um nacional e um estadual, do mesmo partido político, que é o MDB, visando agora a curto prazo, certo? Uma medida enfática, e visando as eleições agora que se avizinham em outubro de 2018. O que seria lamentável, sim. O que é lamentável. É lamentável se for só isso, né, doutor? É. Agora, eu também estou fazendo essa... Porque ia te perguntar isso. Quais outros órgãos do governo, no caso do governo federal, ministérios, que estão envolvidos nessa intervenção, doutor Sérgio? Não sei se o senhor saberia dizer. Por exemplo, criou-se o Ministério da Segurança Pública. Isso tem um impacto de mídia. Opa, agora nós temos um órgão em nível federal que vai cuidar da segurança pública do país. Todo estado tem uma Secretaria de Segurança Pública, né? Se for só criar um órgão e resolver o problema, eu não estou criticando, estou falando que isso não necessariamente é sinônimo de resultado positivo. Os outros órgãos estão envolvidos, por exemplo, no caso do governo federal, Ministério de Desenvolvimento Social, de Assistência Social, tem programa específico para isso no momento, né? Os órgãos responsáveis pela educação em nível federal e nível estadual têm medidas próprias para isso? Porque se for para manter as escolas como estão, as medidas, elas já demonstraram que faliram essas ações, não as escolas. Então, quais outros órgãos, sobretudo da área da política social, que estão envolvidas nessa intervenção? Exatamente para que a preocupação sua, doutor, ela não aconteça. Ou seja, vai ser efetivo porque tem ações outras, né? Olha, com relação a Minas Gerais, o que a gente procurou saber com relação à intervenção federal no Rio de Janeiro foi a parte que nos cabia. Com relação aos órgãos que podem estar ajudando na intervenção do Rio de Janeiro, que eu soube pela imprensa que está aí o Ministério da Defesa, né, que indicou o interventor federal, que é um general, né, porque a intervenção é federal, e foi indicado um general para tocar lá... O Braga Neto. O Braga Neto, que é um mineiro, né, que está lá. Agora, com relação a miúde, os detalhes da intervenção, como ela vai ser tocada, ainda não chegou ao meu conhecimento. Eu posso te falar, secretário, que não há essa interligação, é pontual, o que é problemático. E, inclusive, o que eu falei no bloco anterior, das ações relevantíssimas de prestar assistência médica, odontológica, psicológica para a comunidade, também partiu do engenho do Braga Neto, certo? É o Exército fazendo o que o Estado não fez. Então, infelizmente, o êxito, se tiver, é do nosso Exército, certo? Agora, muito me preocupa o Exército ser utilizado para isso, num período de tempo muito curto, depois não conseguir efetivar o que a gente tanto anseia, que é um problema nosso, porque uma vida perdida já é muito. Sobretudo num país que a gente caminha, pode levar uma bala perdida, né? Mães, filhos, órfãos, enfim. Então, eu tenho muito medo do Exército ficar descredibilizado por ter sido utilizado de forma inapropriada. Mas os benefícios que já estão sendo colhidos, eu posso citar outro dado que eu tive acesso na Folha de São Paulo, é que já reduziu o número de tiroteios em 14% com relação aos 30 dias anteriores, após a intervenção. Mas, até dezembro, o período é muito curto, muito curto. Doutor, dois comentários rápidos. Um o Haiti não tinha governo. Na verdade, quando foi para lá, até o Palácio do Governo tinha caído, não tinha Estado, digamos assim. E a forma, né, como o Exército foi enganjado foi outra maneira lá também. Exato. Deram muita autonomia, né? E segundo, acho que a outra preocupação é assim, nós não estamos fazendo apologia contra a intervenção, mas fazendo análise até mais técnica com base em fatos. Lógico. A outra questão é isso, o Exército já esteve no Rio. Na Rio 92 ocupou tudo. A GLO. Passou um pouco, voltou ao que era antes. Mas aí, James, é uma intervenção militar. A intervenção federal ela é mais ampla. Certo? A intervenção militar, de fato, já teve outras vezes, mas a federal ela é irrestrita para qualquer ação que comporte, nesse caso, segurança pública. A gente faz GLO, né? Agora, aqui aproveitando a sua fala também, nós sabemos que a intervenção ela tem dia e hora para terminar. Sendo assim, quais medidas legais devem ser adotadas em função do esgotamento do prazo da intervenção, né? Tipo assim, em função dos seus possíveis resultados, a fim de que os recursos, esforços empregados não sejam em vão, tá?
com relação à intervenção federal, uma vez esgotado o prazo, ela se cessará. Diferentemente, por exemplo, do estado de defesa, que são 30 dias, renováveis por mais uma única vez, ou do estado de sítio que não se renova, a intervenção federal ela pode se perpetuar enquanto perdurar a situação, ou seja, enquanto a perturbação, nesse caso específico, da ordem pública. Mas estamos já em 2018, o último ano de um governo. Eu não sei quem vai ser o próximo presidente, nem sei se esse se candidatará para uma recondução ou reeleição, se vai ser um sucessor dele, se vai ser um oposicionista. Então eu estou muito cético com relação a isso. Eu acho que independente se deu resultado ou não deu resultado, a finalidade é a mídia deste ano. E sobretudo com a fala do Temer, que muito me preocupou, que já em setembro talvez eles já vão antecipar e cessar o revogar o decreto. Agora, é conveniente, já na beira da eleição, ou seja, o que deu certo é para a eleição. Se já dezembro não poderia dar certo, quem dirá antecipar até setembro? Então, a gente fica um pouco inseguro com a forma como está sendo utilizada um instrumento tão importante, certo, que é a intervenção federal e que tanta repercussão causa, né, na população. Doutor, da sua perspectiva, até como gestor de segurança pública, assim, o que o senhor acrescentaria a isso? Olha, eu acho que o legado que a intervenção federal pode deixar para o Rio de Janeiro é esse anúncio já do quanto a segurança do Rio de Janeiro precisa para caminhar com as próprias pernas, que é os 3 bilhões e 100 milhões de reais para trazer de volta a frota, comprar equipamentos, investir em tecnologia. Caso a intervenção consiga deixar esse legado, já vai ser uma grande oportunidade em que o Estado do Rio de Janeiro possa sair dessa situação. E aí, depois, o day after, dá prosseguimento a essa ação. Como eu falei anteriormente, é um sacerdócio diário a segurança pública. Todo dia pensa, né? Todo dia. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.